Boa noite, gente. Tudo bom? Hoje, quarta-feira, como vocês sabem, esse é o nosso 20º programa. Eu estou muito feliz por isso, preparando aqui o material, vi lá, episódio 20. Quanta gente maravilhosa já passou por aqui. Vocês, nossa audiência sempre crescendo, vocês participando cada vez mais. Então, obrigado por estar aí com a gente hoje, né, por mais essa quarta-feira, para um tema que é muito importante, que afeta a vida de todo mundo hoje em dia e vai afetar, acho, cada vez mais. Né? Nós vamos falar sobre crimes cibernéticos. Antes de apresentar os nossos convidados, lembrando a você que está chegando hoje ou que perdeu isso em outros programas, de onde veio o nome, né, do nosso Papo de Araque. Reza a lenda que os antigos árabes, eles se reuniam em rodas e tal, os amigos, bebendo araque, que é uma bebida destilada e tal, e fumando narguilha e trocando ideia, jogando papo fora de uma maneira descontraída, leve. E essa é a proposta do nosso programa, um papo descontraído, leve, agradável, com amigos, onde a gente vai falar de temas que são de interesse de todo mundo, como é o de hoje. Então, vamos para o nosso assunto, crimes cibernéticos. Nós vamos ter 2 convidados hoje, vou trazer eles para a tela. Antes, apresentando rapidinho para vocês, vou pegar a cola, que é muita qualificação, como sempre, né? Todo mundo que passa por aqui. Camila Machado Boueri, depois mais se é Boueri, não sei se estou falando. Bom, eu falei as 2 opções, então um eu errei, outro eu acertei, provavelmente. A Camila é advogada, sócia do escritório Delgado Cardos Advogados, pós-graduada em Direito Societário pela FGV aqui de São Paulo, e tem também extensão em Direito das Startups. Ela é membro das comissões de Direito Empresarial e Securitário da OAB de São Paulo e da seção de Direito Internacional da American Bar Association. E também o nosso outro convidado é o Marcelo Jalad Haddad, que é advogado, pós-graduado em Processo Civil e Direito Civil pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Instituição Damásio de Jesus, e também atua nas áreas civil, trabalhista, penal e empresarial. Ou seja, já viu que eles mandam muito, então você prepare a sua pergunta, manda aqui que eles vão responder tudo. Trazendo os 2, então, para o nosso papo. Bem-vindos, Camila e Marcelo, tudo bem? Olá, boa noite, Olavo, boa noite, amigos do Face, amigos do Instagram, queridos sócios, queridos amigos. Um prazer que a gente está aqui hoje para falar desse tema tão polêmico e atual, né, crimes cibernéticos. Boa noite, queridos amigos, clientes, parentes que estão no Líbano, estão no fuso horário diferente. Estão nos acompanhando aí. É um prazer, Olavo, prazer estar com vocês hoje. Gente, prazer é todo nosso. Agradeci vocês antes da gente entrar no ar, agradeço aqui publicamente pelo tempo, pela disposição de vocês, né? E tá um calor, vocês estão assim vestidos, né, de uma maneira muito elegante, de terno e tal, que devem estar suando aí. Mas tudo para manter a elegância. É o decoro forense. Olha, eu esqueci de falar uma pergunta, então, Camila. Como é que pronuncia? É Boueri ou Boeri? Boueri ou Boueri, os 2 estão corretos. Boueri ou Boeri. Muito bem. E uma coisa também que eu tenho corrigido o Marcelo na sua apresentação, Marcelo, que chegou aqui do Bitar, que você também é dançador de dubstep, né? Eu não falei. Que isso? Que spoiler é esse, gente? Só para o final a gente fazer uma roda aqui, já estragaram a surpresa. Que isso? Se a gente acabar tudo, já sabe que nós vamos ter um bom entretenimento aí no meio. Não, no final sabe que aqui vocês podem colocar aí o som de vocês no dado. Olha, antes da gente começar, então, espero não estar incorrendo em crime de injúria, né, de todos esses que nós vamos falar aqui. Mas é o seguinte, eu vou contar uma coisa para vocês. Camila e Marcelo já chegaram batendo recordes, porque a gente sempre faz um grupinho de WhatsApp antes para organizar, né, a conversa, como é que vai ser e tal. Olha, antes que eu pudesse chegar no grupo, tinha umas 500 mensagens lá. Então, com memes, com tudo isso, já chegaram batendo recorde os 2. Isso é algum crime, não? De injúria, alguma coisa assim? Não, na verdade, assim, é só uma leve mentira, porque, na verdade, eu silenciei o grupo e saí, né? Para configurar crime, é só um detalhe, assim, para o telespectador ficar a par do que aconteceu. É importante. Outra coisa que eles vão saber também é o seguinte. Gente, nós temos um roteiro hoje de cinema. Vocês vão mandar as perguntas de vocês, eu vou tentar encaixar aqui, mas a Camila e o Marcelo, eles organizaram uma dedicação. Aliás, obrigado, viu? Porque
dedicação para essa live de hoje. Os caras fizeram todo um roteirinho cheio de pergunta, das situações. Então, nós vamos seguir esse roteirinho e vamos ver aí o que a gente aprende e vocês mandam as perguntas. Beleza? Essa parte é verdade. É verdade esse bilhete. É verdade. Esse bilhete. E isso não é difamação, não é nada disso. Não, certo? isso não é nada. Isso daí não é só... Então, o que é vamos começar por aí, tá? Quais são esses crimes cibernéticos que a gente vai tratar nessa live? Isso, vamos lá. E aí, bora você aí, eu de repente apareço perguntando alguma coisa. Vai lá. Sim. As relações sociais, Olavo, elas foram modificadas, né, com as evoluções tecnológicas, né? Então, a partir do momento que você tem uma evolução tecnológica, né, você começa a ter uma inserção das pessoas dentro de um relacionamento das redes sociais e a partir daí começam a surgir novas práticas delituosas, né? Novos crimes são inseridos no ordenamento jurídico, né? A gente sabe que o direito, ele anda junto com a sociedade, né? O direito, ele tem que acompanhar as evoluções sociais e tecnológicas, né? Então, a partir daí, novos institutos foram criados dentro do ordenamento jurídico, mas não vamos falar de todos os institutos dentro dos crimes cibernéticos que existem. A gente vai falar de alguns só, porque se a gente fosse falar de todos, né, a gente precisaria de uma temporada inteira aqui do Papo de Araque, né, doutora Camila? Ia passar no Netflix, viu, gente? Acompanhe, assinem o canal. Várias temporadas. Mas olha, é o seguinte, quando é um caminho longo, a gente já no ar combina uma próxima live para daqui a alguns meses, para falar de outras coisas, por que não, né? Com certeza. Mas vamos focar, então, uma parte... Bom, eu imagino, então, pelo que você falou, Marcelo, que as leis também que organizam, né, que regem isso tudo, também são todas muito novas, né, provavelmente, se você pegar a história. Né? Exatamente, Olavo, exatamente. A gente tem um sério problema, porque você tem, às vezes, décadas para fazer uma alteração dentro do ordenamento jurídico. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que demorou décadas para entrar no ordenamento. A gente tem o Marco Civil, que demorou décadas. A gente tem a burocracia, que é para alterar uma lei penal. E a gente tem, do outro lado, as evoluções tecnológicas que elas são muito rápidas e o legislador não consegue, muitas vezes, acompanhar. Perfeito. Esse é um grande problema que a gente tem no ordenamento jurídico. O Marco Civil demorou muito para entrar em vigor. Então, é um problema que a gente tem mesmo. E o legislador está acelerando para ver se ele consegue acompanhar essas inovações. Porque com as inovações, os crimes também são inovadores. Os crimes, Tem os crimes inovadores. Exatamente. Né? Mas deve ter acontecido diversas vezes. Imagino de um crime chegar no tribunal e não ter jurisprudência, não ter nada parecido com aquilo. Exatamente. E aí o que acontece? Aí a pessoa... O que faz o juiz numa situação dessa? O juiz por analogia, né? Ele julga pelos costumes. Exatamente. Né? Então, a gente tem, às vezes, um problema jurídico-social, porque a gente também tem magistrados, às vezes, que não sabem como julgar situações novas, muitas vezes não querem, tá? Né? Muitas vezes não gostam da matéria, acabam julgando de uma maneira pouco eficiente, né? Do que a situação deveria ser tratada. Então, essa questão tem que ser reformulada, né? Tem que haver mais conversa com os institutos, né? Com o Ministério Público, com a população, né? Acompanhar o pessoal que é da área e, assim, ter uma reformulação dentro do ordenamento jurídico. Hoje, Olavo, nós falaremos aqui, tá? De alguns crimes, né? A gente teceu alguns crimes aqui para falar, são os crimes contra a honra, né? Que é a calúnia, injúria e difamação. É engraçado que quando alguém se sente no direito de processar alguém, a pessoa usa o instituto inteiro, né? Eu vou te processar por calúnia, injúria e difamação. O problema é que, assim, a nossa ideia é ligar a tecla SAP do juridiquês para que vocês possam entender qual é a diferença entre os três, porque a maioria das pessoas acha que é tudo a mesma coisa. Eu mesmo no início fiz uma brincadeira com vocês e falei, isso não é calúnia, injúria e difamação. A gente não sabe. Geralmente a maioria das pessoas. Exatamente. Outro crime que a gente vai falar é sobre a violação de dispositivo, né? Nós chegaremos lá na frente. A Lei Carolina Dickmann. Pegar dados
Nudes, esse tipo de coisa. Nudes. Isso, exatamente. Não teremos nudes no programa de hoje. Não teremos nudes, não. Não teremos. Não teremos o assunto. Eu queria compartilhar, mas a gente vetou. Não, é só na segunda temporada. Aqui, na segunda temporada, se vocês quiserem acompanhar. Gente, vocês são advogados, vocês deviam entender o que eu estou fazendo. Teremos nudes, teremos o assunto nudes, entendeu? É só que a gente fala de um jeito que parece outra coisa. Vamos falar disso um pouco, né? Dessa invasão de privacidade, esse tipo de coisa. Falaremos também, né, da questão de compartilhamento de nudes propriamente dito, né? Fora da lei Carolina Dickmann. A vingança do ex. A vingança do ex, sabe? Aquele ex que não supera ali o término e não aguenta ver. Não se conforma. Não se conforma em ver o ex com a outra ali nas redes sociais. A maioria dos casos está relacionado a isso? De vazamento de nudes? Geralmente é ex, esse tipo de coisa? Ou não tem uma... Sim, a finalidade da lei é a vingança, foi né? proteger essa pessoa, né? Que dentro das relações modificadas pelas redes sociais, compartilha ali fotos que foram tiradas na intimidade. Mas a gente vai chegar lá. A gente chega lá, a gente chega Vamos lá. manter a gente chega lá. Isso. Beleza. Bom, só para o pessoal ter uma ideia... Coloque seu quibe assado no forno. Não, esse roteiro tem que ser seguido, que vocês se dedicaram, vocês fizeram... Olha, eu não vou mostrar aqui na tela. Olha o roteiro, não vai aparecer. Não vai aparecer. Vai. Não vê nada. Olha aqui, gente. Nossa Senhora. Vermelho, uma organização. Spoiler não, hein? Spoiler é um crime. Não, mas não dá para ler, não dá para passar rapidinho. Muito bem. Não é. O que a gente vai falar primeiro, então? Vamos começar, né? Primeira modalidade de crimes contra a honra é a calúnia, né? A calúnia, ela consiste em você imputar falsamente alguém em fato definido como crime, né? Uma coisa que é importante trazer, que foi uma inovação trazida pelo legislador, isso não existia ainda na lei, é que a pena para esse crime, ela aumenta em 1/3 quando ela é cometida nas redes sociais, porque tem uma ampla divulgação, mais pessoas são atingidas por aquilo. Perfeito. O WhatsApp consta como rede social, não? Oi? Desculpa. O WhatsApp é considerado rede social nesse caso? WhatsApp? Por exemplo, eu digo assim que no grupo do WhatsApp do condomínio, o síndico está desviando dinheiro. Sim, é uma rede social. É um meio de veiculação de informações. Sim, né? É uma rede social. A doutora Camila vai dar um caso prático agora, né, para vocês entenderem, sobre um crime da calúnia muito, muito divulgado. Ele foi um caso que foi bem emblemático, assim, ele causa até uma certa revolta. Tinha o caso de uma moça, e ela tinha seus 33 anos, lá no Guarujá. Eles utilizaram a imagem dela num grupo, alegando que ela sequestrava menores e praticava magia negra. Eu não sei se... eu lembro disso. Isso não faz muito tempo, né? Ele ficou bem alta, bem em voga. E o que aconteceu? Eles usaram a imagem dela, ela não praticou esse crime. E por isso o crime de calúnia. Eles estão imputando um fato criminoso a alguém que não praticou o crime. E por conta disso, ela foi espancada e ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Nossa. O marido dela falou que ela tinha transtorno de personalidade, mas assim, várias pessoas defenderam ela jamais fez isso, era uma pessoa super correta, apesar dela ter um transtorno psiquiátrico, não justificaria o que aconteceu com ela, e foi de fato um boato, foi comprovado, e ela foi brutalmente assassinada, ela foi espancada até a morte, por conta de um boato divulgado em redes sociais. Olha a barbárie. É um absurdo. Por que será o que motiva as pessoas a fazerem isso, né? Isso que não dá para entender nessa situação. Maldade, ou acharam que ela parecia muito com a gente que de fato praticou o crime. Foi uma coisa muito brutal, né? O pessoal não vai atrás, não busca a verdade em si, né? É muito influenciado pela primeira coisa que houve na rede social. Né? Tem tudo a ver com a tal das fake news, né? Porque isso era uma fake news que alguém compartilhou e que a pessoa foi lá replicando. Usaram a foto dela, né? Sem ela ter autorizado, além de tudo. É isso mesmo. Um outro caso, a gente estava até falando aqui nos bastidores, eu e a Camila, né? Para quem acompanhou aí as redes sociais esse final de semana, a Noite Paulistana e a Noite Carioca teve 2 casos bem polêmicos, né? Que foi aquele caso, primeiro lá do Rio de Janeiro, a moça que estava andando no conversível ali no Leblon, né? Uhum. Aí ela estava andando de biquíni, né? Numa rua movimentada ali, uma rua de barzinho, e atacaram uma garrafa d'água nas costas dela,
né? Ela desceu, foi tirar satisfação, chegou às vias de fato com a moça, deu um tapa na moça. Posteriormente, ela entrou no carro, o acompanhante da moça foi atrás dela, puxou o biquíni, né? O dia seguinte, essa moça que levou umas porradas, digamos assim, que estava sentada na mesa, ela se identificou como uma arquiteta, né? E disse que ela tacou a garrafa d'água porque a moça que estava nesse carro conversível estava fazendo preliminares dentro do carro. Né? Ou seja, ela foi numa rede social para o público entender, para o telespectador entender. Ela foi na rede social, né? Disse que havia preliminares em público, né? Ou seja, ela disse que essa moça estava cometendo um crime. Tá? Pelo fato de ela ter falado nas redes sociais, né? Ela acusou a moça de um crime. Se eventualmente for provado que isso é falso, a gente está diante de uma calúnia. Mas sim, a gente está divagando, a gente não está analisando provas, autos do processo, inquérito, nem nada, tá? Mas se for provado que não havia um ato obsceno, preliminares feita na rua, sim, isso pode ser considerado um crime de calúnia. O outro foi o caso do Gero, né? Posso perguntar uma coisa antes? É comum o crime de calúnia ser cometido numa tentativa de defesa? Tipo, como nesse caso. Mas eu taquei a garrafa porque ela estava fazendo... para dizer, quem estava errado era ela. Né? E aí a pessoa acaba cometendo crime, né? Veja bem, aí você não pode cometer um crime em detrimento de outro, né? A gente falou isso. Você estaria cometendo, inclusive você vai cometer um crime, inclusive tem um caso que a gente vai falar. Exatamente, a gente vai falar um caso a seguir exatamente sobre isso, né? Voltando à questão do crime da calúnia, né? Teve esse caso do Gero também, acho que o dono do Rubaiá entrou dentro do restaurante e tal, se desentendeu com outros clientes ali. O dia seguinte ele foi na rede social e disse que foi agredido, tá? Ou seja, agredir alguém é um crime, né? Então ele disse que sofreu agressão. Se eventualmente for provado que não houve essa agressão, a gente está diante de uma calúnia nas redes sociais, né? Que é o crime, que nem a doutora Camila falou, que tem a pena aumentada em 1/3. Quando praticado em redes sociais. Perfeito, perfeito. Chegou uma pergunta aqui do Pedro, né? Eu achei essa pergunta interessante. O Pedro está falando que se no grupo do WhatsApp do condomínio ele escrever que o síndico desvia dinheiro, mas ele pode provar, ele deve temer? A calúnia, ela é um dos crimes que admite a exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? Se você realmente conseguir comprovar, Pedro, que houve esse desvio, que de fato houve a prática do crime, você não estará incorrendo no crime de calúnia, porque de fato você imputou um crime a alguém e essa pessoa de fato cometeu esse crime. Então você pode ser absolvido do crime de calúnia. Perfeito. Isso tem alguma ligação, a gente não fala de política aqui, tá? Mas só... Aquela situação que aconteceu do Moro, com o Bolsonaro e tal, eu lembro de ouvir muitas vezes o Moro dizer, não, eu não, agora principalmente, né? Eu não disse que o presidente estava cometendo crime. Eu falei uma situação que eu vi ali dentro. Agora, se isso é crime ou não... A preocupação dele. Um bom exemplo aqui que nós podemos dar, um exemplo muito prático. Por exemplo, doutor Marcelo aqui, eu saio falando que o doutor Marcelo roubou a sua carteira, Olavo. O doutor Marcelo roubou a carteira do Olavo. Foi ele? Tá recheado? Foi ele. Foi hoje isso. Tem dólar, pelo menos, Olavo. Usou de meios para furtar a carteira do Olavo. Tinha nada, se efetivamente o Marcelão roubou a carteira do Olavo, eu serei absolvida, pois eu de fato entreguei um crime. Exatamente. Agora, se não, ele não roubou, ele apenas olhou ali a carteira, mas não fez nada, e eu inventei esse boato, estou incorrendo em crime de calúnia, pois imputei um crime a Marcelão. Perfeito. Então, a pergunta da Cíntia aqui, ó, ela falou, expor alguém é crime, mesmo que seja verdade? Acho que você acabou de responder, não, né? Perfeito. É isso. Sim. É isso. Em outras palavras, é isso. É isso. Está dentro do que a gente falou. Deixa eu perguntar uma pergunta da Lia também que chegou. Como é possível se defender disso? Eu acho que era ali no início, quando a gente estava falando, você estava começando a dar os exemplos sobre calúnia, né? Existe hoje já, através da lei, eu acho, tem que procurar um advogado e tal, né? Provar. Você precisa provar, você tem o ônus da prova, se você está sendo acusado, ou é quem está te acusando que tem que provar? Por exemplo, o síndico lá, que eu acho que o Pedro perguntou, não é isso? Se roubou, se desviou dinheiro, não. Quem que tem que provar isso aí, no caso?
Olha, a vítima, por exemplo, a vítima que sofreu pode apresentar as provas, mas é obviamente que na defesa o réu terá que apresentar a defesa também. Perfeito. Tem provas de ambas as partes. Perfeito. Para você acusar alguém, você precisa ter um mínimo probatório, né? Sim, você não pode mover a justiça em vão. Inclusive, exatamente. Existe um crime chamado denunciação caluniosa, perfeito. Que é você mover a máquina do judiciário em vão. Ou seja, você está denunciando um crime, você entrou com uma ação penal, movimentou toda a máquina do judiciário e o crime não existiu. Ou seja, ainda também tem um crime para você movimentar o judiciário em razão do crime de calúnia que não existiu. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Bom, calúnia, então, acho que a gente pode definir assim. Calúnia, estamos entendidos? Estamos entendidos. Se acusar alguém de crime. Falsamente. Falsamente. Calúnia é isso. Então, anote aí no seu caderninho, você que está assistindo. Então, você que está assistindo, anote no seu caderninho o que é calúnia. Que a gente tomaram isso aí, por favor. Calúnia está aprendido. Muito bem. E isso. O outro? Então? O próximo crime é difamação, né? Que você imputar alguém fato ofensivo à reputação. É a famosa fofocaiada. É o bafão quente. É o bafão quente, entendeu? É aquele grupo do prédio, sabe? Que você é do bloco B, o síndico é do bloco A. Aí você fala ali com todo mundo, putz, esse síndico aí, meu, não tá fazendo nada, sabe? É todo folgado, sabe? Então, assim, você está ofendendo a reputação dessa pessoa perante terceiros. Né? Da família. Tem o grupo da família, né? Sabe aquele grupo da família que às vezes você se exalta ali, né? O pessoal de esquerda falando o pessoal de direita ali. Sempre começa com. Isso não acontece, gente, no Brasil? Que isso? Briga pra ninguém faz isso. Não sei, eu falei hipoteticamente. Beijo, né? Família! Beijo, família! Amo vocês! Me aguardem, daqui a pouco estou aí pro futebol. Mas é isso, né? Sempre começa com alguém tecendo um comentário, aí a outra pessoa se exalta. Quando você vê, já estão no embate pessoal, né? Já saíram daquela esfera civil, né? Aquela esfera da civilidade, já foram para a esfera pessoal, dos ataques pessoais, né? Então, a difamação ela consiste em você imputar fato ofensivo à reputação perante terceiros, né? Então, por exemplo, eu chamar de filho da isso aqui. Por exemplo, isso não é difamação. Difamação seria, por exemplo, aqui roubar a carteira é crime, né? Mas, sei lá, uma coisa que ofenda a honra efetivamente da pessoa. Exatamente. A reputação dela, que nós somos péssimos advogados. Você fala mal. Você fala mal da gente. Exatamente, você fala mal de alguém pra gente. Você entende? A reputação. Lembrando que, assim, muita gente não importa com o que os outros falam, né? Tem gente que é daquela política, não, mas eu não tô nem aí porque os outros falam. Mas mesmo assim, a lei tutela a sua reputação, né? A sua reputação é tutelada pela lei, tutelada a doutora tem um comentário aqui, desculpa de novo, tem um comentário aqui que eu acho que talvez do Ricardo, que talvez justifique por que quando é na rede social tem esse 1/3 a mais, né? E é verdade, né? Ele fala, como as redes sociais são imediatistas, mesmo provando depois que não foi crime, o estrago está feito. Porque tem tal do clickbait, né, também. A pessoa adora clicar lá, fulano fez tal coisa. Agora, quando é provado que não foi, ninguém clica para ver, né? Isso acontece muito na internet, né? E aí você já está atingindo, você já está atingindo outra esfera que seria a honra subjetiva, né, da pessoa. Não só a questão, vai um pouco além. Eu vou trazer um caso aqui que acho que muita gente soube, ele ficou muito em evidência, que foi o caso da Mariana Ferrer. Eu não sei se vocês souberam. A Mariana Ferrer foi uma blogueira, ela trabalhava no Café de la Musique em Jurerê, internacional, e a Mariana era virgem. E durante o trabalho dela, ela foi drogada, ela foi estuprada, ela perdeu a virgindade por um empresário aí do ramo esportivo, não vou mencionar nomes, e a ação penal foi ajuizada, né, por conta do estupro, ela tinha evidências, enfim, e a ação penal estava correndo em segredo de justiça, ou seja, não era para ser divulgada ao público. E ela, muito indignada com o que aconteceu com ela passou a divulgar detalhes do processo dela nas redes sociais dela, no Instagram, no Twitter, e a advogada dela também.
O que aconteceu? Ela divulgando diariamente o que acontecia, o autor do crime entrou com processo, paralelamente, na justiça, no civil, no âmbito civil, pedindo que ela parasse de mencionar essas questões, esses detalhes do processo, porque eles estavam lesando a imagem dele. Porque há um princípio constitucional de que há presunção de inocência, ou seja, ninguém pode ser julgado culpado até que se prove, até que exista o trânsito em julgado. E então ele ajuizou esse processo. Em primeira instância, o juiz entendeu que ela não havia praticado o crime, porque ela, como vítima, ela realmente estava indignada na sua posição de vítima, de ter sofrido um crime tão bruto, tão horrendo, ela poderia, de fato, estar divulgando. O que aconteceu? Foi para a segunda instância esse caso. E o tribunal reformou. E ela foi obrigada a retirar do Instagram. O Facebook foi sob liminar, fez com que ela excluída a conta dela do Instagram e a da advogada dela. Então ela ela não podia mais compartilhar nada do processo. E a hashtag dela foi parar nos trending topics do Twitter. As hashtags mais comentadas do Twitter. Foram os assuntos mais comentados. Justiça por Mari Ferrer. Muita gente viu, muita gente soube. Verdade. Porque ela ficou muito indignada com o que aconteceu com ela. O desfecho do caso, de fato, ela não poderia estar acusando ele, porque o processo ainda não acabou, o processo ainda está rolando, né? Então, por conta disso, ela não poderia estar falando dele dessa forma. Exatamente. Você vê que há entendimentos diferentes do Poder Judiciário, porque a primeira instância entendeu que ela, na condição de vítima, ela está indignada, ela sofreu um crime muito bruto. Ela foi dopada, ela era virgem, ela foi estuprada, enfim. O que aconteceu? O processo, a ação penal que estava correndo, em primeira instância ele foi absolvido por falta de indícios de materialidade. O que significa isso? Eles entenderam que não existiam indícios suficientes da autoria do crime, mesmo constando ali o sêmen dele na calcinha dela, escoriações pelo corpo, enfim. Esse processo ainda está rolando. Eles queriam achar o quê, então? Oi? Eles queriam encontrar o quê, né? De prova? Meu Deus. Pois é. Isso que nos causa um pouco de... É um pouco complicado. Mas você vê, tem relação com a outra pergunta, né? Porque tem relação com a outra pergunta. É um crime em detrimento ao outro. O judiciário entende que, por mais que esteja um crime, tudo bem, não transitou em julgado, né? De fato, até ela ter cometido. Mas você não pode cometer um crime em detrimento de outro, né? Você não pode se sentir lesado por alguma conduta de terceiro e, por causa disso, cometer um crime em cima de terceiro, né? E lesar o direito, a imagem dele. Lesar o direito, a imagem. Expô-lo na rede social. Exatamente, isso não dá o direito de fazer julgamento. Agora, e o contrário? Vamos supor que ele já foi considerado culpado, acabou o processo, e essa menina vai na rede social e desabafa tudo que ela quer, fazendo acusações e falando coisas que, sim, foram comprovadas pela justiça, mas ele pode se sentir difamado? Você vai falar, não, e processar ela ou não, meu? Ele tudo tem uma razoabilidade, Olavo, tudo tem que ter uma razoabilidade, né? Isso teria que averiguar o que foi dito, o que ela disse, o que ela expôs. Exatamente, as palavras, né? Se houve uma ofensa, né? Se houve uma informação divulgada de caráter meramente informativo, ou se houve uma intenção de atacar essa pessoa, né, uma intenção de ofender, né, dentro desses institutos que a gente está falando, tem tudo uma razoabilidade, né, em todas as relações humanas tem que ter uma razoabilidade. Até porque ela pode não cometer um crime de calúnia, mas ela pode cometer um crime de injúria. Perfeito. Que é o crime que a gente vai falar a seguir. Que é o próximo. Ela estaria ferindo a honra subjetiva dele. Perfeito. Para muitas pessoas parece um absurdo. Antes da gente ir para o próximo, tem umas perguntas que eu quero colocar. A gente recebeu duas aqui do Thiago. Antes da gente ir para as perguntas, eu vou aproveitar, sempre que chega no meio da live, eu tenho este momento que é muito importante, aí a gente segue com as perguntas, tá? Que é para colocar aqui a nossa vaquinha virtual, que está na tela agora, que é um projeto muito, muito importante aí do Clube Sírio, tá bom? Que é a campanha do agasalho, tá, gente? Então, o Departamento de Filantropia do Sírio tem vários projetos. A gente já entrevistou aqui a Cássia Haut, que coordena esse departamento. Vai lá depois ver o vídeo, é muito legal. Tem muitos projetos que você pode colaborar, pode participar. E este é um que você pode fazer aí de casa mesmo, muito importante.
aponta a câmera do seu celular, já cai lá direto, você pode fazer a sua colaboração com qualquer quantia, já vai ajudar muito. Somos muitos aí no clube, então se todo mundo ajudar um pouquinho, com certeza vai arrecadar bastante, vai ser muito legal. Então, a partir de agora, o QR Code vai ficar na tela. Eu não deixo tanto tempo as perguntas para poder o pessoal apontar aí a câmera se quiser, tá bom? Então, fica a dica, vamos seguir. Tem perguntas, certo? Vamos falar de alguma delas aí. O Fábio, ele perguntou uma coisa que eu acho importante hoje em dia, né? Qual o limite entre a difamação e o chamado mimimi? Então, Olavo, essa é uma pergunta interessante, porque você vê, a gente acabou, de certa forma, explicando ela, né? Que tudo tem que ter uma razoabilidade, né? Tudo tem que ter uma razoabilidade, né? O meu direito termina quando começa o seu, né? Então, até o momento que eu não estou ofendendo ninguém, eu não estou afrontando o direito de terceiros, eu estou no meu direito, né? Então, eu acho que o mimimi é esse, né? É você respeitar o direito do próximo sempre com razoabilidade. Bom senso, né, gente? É muito tênue, né? É muito tênue essa linha, né? Mas tudo envolve bom senso também, sim, né? Tudo envolve ética. Hoje em dia a gente tá. Muitas pessoas não têm tanto esse bom senso. Aí acabamos extrapolando, mas precisa ter o bom senso. Cabe ao judiciário inteiro, né? Para dosar essas questões. Exatamente. É subjetivo, né? Aí acho que muitas vezes é essa briga que vai pro judiciário. Olha, eu ofendi, eu só estava dando a minha opinião, aquela coisa. Né? Exatamente, entendeu? É por isso que a gente sempre fala que tem que haver o elemento subjetivo do tipo, né? Uma expressão penal, né? Que tem que ter o dolo, né? Tem que ter o dolo, você tem que ter a intenção de ofender alguém, né? O dolo, esse instituto do dolo dentro do direito penal, ele é o que norteia, ele é o que pauta em muitos crimes, né? Outra pergunta que surgiu aqui, Olavo, do Thiago: esse funcionário vem falando mal da minha empresa nas redes sociais, eu posso fazer algo? A empresa, ela é passível de sofrer danos morais na esfera civil. Ela pode, o único crime que ela não poderia alegar que ela sofreu seria o crime de injúria, porque o crime de injúria, ele trata da honra subjetiva, e a pessoa jurídica não teria essa honra subjetiva. Mas ela é passível de sofrer um crime de difamação, ela pode pleitear danos morais, porque, querendo ou não, a empresa tem a sua reputação. Perfeito. E ela precisa zelar por ela. É isso. Bom, tem uma pergunta que tem tudo a ver também com empresa, né? Que a Renata, é uma pergunta grande, vou colocar na tela, vou tirar rapidinho, porque vai tampar, eu acho, até o rosto aqui. Olha lá. Eu vou ler aqui rapidinho. Renata Bittar, ela coloca: olá, boa noite, quero muito que eles possam responder a minha pergunta. Sabemos que hoje muitas empresas possuem canais de denúncias analisados por empresas terceirizadas de compliance. Muitos profissionais sérios estão sendo acusados por abuso e, quando recebem a notificação, não podem saber a identidade do acusador. Isso não é crime? Essas empresas podem burlar as denúncias? Qual órgão, nesse caso, o acusado pode recorrer? Veja bem, Renata, interessante sua pergunta, tá? Primeiro a gente tem que analisar se tem uma relação de consumo dentro, tá? Se tiver uma relação de consumo dentro, tá? Aliado ao que a gente falou, do intuito do agente ofender ou não determinada pessoa, né? A partir daí, você vai ver se realmente constitui um crime. Porque, assim, dentro da relação de consumo, a gente sabe, às vezes, que o consumidor se sente lesado, né? E a intenção dele não é ofender a empresa, ofender o profissional que o atendeu, né? Mas seu serviço. A intenção dele, exatamente, é ter um bom serviço, muitas vezes é se manifestar a respeito de uma falha na prestação de serviço, né? E ele não necessariamente ele quer atacar a empresa ou aquele profissional, entendeu? Porque tudo é derivado de algum produto ou serviço, né? Tanto que o Reclame Aqui, olha que interessante, Reclame Aqui, quando você coloca o nome da empresa, né, a qual você teve uma falha na prestação de serviço, se você colocar o nome do profissional que te atendeu, eles excluem na hora. Por quê?
porque eles entendem que o profissional, ele está ali tão simplesmente para fazer um serviço laboral. A sua relação com ele é consumerista, né? Então, eu acho que essas empresas, elas não abusam dessa conduta, né? Muitas vezes perante o consumidor, porque há uma relação de consumo, né? Óbvio, tem uma razoabilidade, né? Se você pegar aquele cliente, né, que se sentiu lesado, mas expôs a pessoa, a empresa, expondo a pessoa jurídica, né, doutora Camila? Estaria incorrendo no crime de injúria. Exatamente, ele estaria incorrendo no crime de injúria, né? Por isso que a gente tem que ver as palavras que foram proferidas, o que foi dito, né? Há tudo um caso concreto a ser analisado. Por isso, a melhor recomendação que a gente pode te dar é você procurar o seu advogado. Vamos falar, então, do crime de injúria, que eu acho que é o que está faltando, já que vocês pincelaram aí. O crime de injúria, né? Ele é ofender a dignidade e o decoro de alguém, né? A honra subjetiva. A honra subjetiva, né? É aquela ofensa direta, né? Aquela ofensa direta perpetrada a uma pessoa, né? A gente tem a definição de injúria racial, né, doutora Camila? O crime de injúria racial é quando você agride. Existe o crime de injúria, que é isso que o doutor Marcelo acabou de definir, e o parágrafo 3º do mesmo artigo, ele define o crime de injúria racial, que seria você agredir alguém em razão da sua etnia, da sua cor, enfim, esse crime, ele tem também uma questão que a gente se deparou, né, ao longo das pesquisas e já deparamos com alguns casos nossos. Há uma grande diferença entre o crime de racismo e o crime de injúria racial. O crime de injúria racial é você proferir para uma pessoa palavras que agridam a etnia dela, a raça, enfim. E o crime de racismo é você praticar um ato contra... Ele está definido numa lei à parte, que é a 7.716, e aí você estaria, de fato, agredindo um grupo. O crime seria direcionado mais a um grupo. Tem um caso que a gente para ilustrar um pouco dessa injúria racial, que a gente achou legal trazer, foi um caso que aconteceu na GV. Nossa. Um caso foi bem complicado. Um dos alunos da FGV, ele se dirigiu ao fumódromo e lá existia um outro aluno que estava fumando, um aluno de cor, e ele era negro, enfim. Ele fotografou e postou no grupo assim: quem largou esse escravo aqui? Por favor, vir buscá-lo. E aí foi divulgado, foi super horrível. E aí, quem viu no grupo que ele divulgou, manifestou, eles enviaram para a administração, né, para a reitoria da FGV, e esse aluno que praticou esse crime horrendo foi punido por injúria racial. O aluno ofendido, falou que tomaria as medidas cabíveis contra ele, porque realmente foi um crime de injúria racial. Ele ofendeu o outro em razão da sua etnia, enfim, da sua cor. Isso não é possível, né? O racismo, a diferença, só para ficar claro, então, a injúria racial é quando há uma injúria, ou seja, uma ofensa, utilizando questões de etnia e tal. Agora, o racismo é... pessoa. O doutor Marcelo vai trazer um outro exemplo de crime de injúria racial para ilustrar um pouco melhor. Tá. Tem aquela questão, né, no âmbito esportivo, né, no âmbito futebolístico, né, que a gente vê, lamentavelmente, ocorrendo até nos ditos primeiros mundos, né, dos países europeus, né, a gente vê muito na Itália jogador indo em direção ao vestiário, recebendo casca de banana, né, jogador sendo ofendido, macaco, é um absurdo, né? O caso do Daniel Alves, até que ficou famoso, quando ele estava, acho que no Paris Saint-Germain, que ele comeu, né, a banana, jogaram, ele abriu e comeu. Exatamente. Isso seria um exemplo. É um exemplo, exatamente. Então, aí a injúria, então, só para ficar claro, então, a injúria é uma ofensa, usando, né, essa questão. Agora, o crime de racismo é quando há, por exemplo, um ato, tipo, sei lá, demitir a pessoa. Qual é a diferença entre o crime de racismo e a injúria? Só isso que, para mim, não ficou muito claro ainda. Existe aí uma questão preconceituosa mesmo, num ato tomado por conta daquele grupo. Uma coisa mais... não seria tanto... ferindo só a honra subjetiva, não seria tão leviano. O crime de racismo é uma coisa mais agressiva, uma coisa
Quer dizer, tão agressiva quanto expressei mal. Não é nas palavras. Talvez a injúria racial está nas palavras, no que se diz. Isso. Racismo que acontece de fato. Pelas palavras. E o crime de racismo em si ele seria abrangeria todo esse resto. É isso. Ok, perfeito. Gente, uma pergunta da Adriana, que eu acho que é legal, porque ela cobre todos aí. O que pode ser considerado como prova nas redes sociais? Mensagem de Facebook, mensagem de gravações no WhatsApp? E aí eu amarro uma outra coisa, desculpa, né? Porque nós vamos falar também da invasão, né? Da violação de dispositivo, né? Uhum. Talvez vocês queiram deixar para falar isso que eu vou perguntar, mas é que se amarra com a pergunta dela depois. Se eu uso como prova uma mensagem privada que eu tive com alguém, eu posso estar cometendo também um crime contra essa pessoa? De invasão, sei lá, não sei. Se você usa uma mensagem que foi enviada para você e a expõe? Não, tipo, eu tive uma conversa, vou usar aí, o doutor Marcelo roubou minha carteira. Não foi isso? Aí eu mandei uma mensagem para ele, doutor, você roubou minha carteira, tal, não sei o quê. Aí eu pego essa conversa que nós tivemos e eu exponho, no meu celular, né? Mas eu posso estar cometendo algum crime por expor. Aí, por exemplo, no caso, se eu virar e falar, sua carteira estava vazia, não tinha nada, não tinha dólar, você... Se eu ofender você diretamente, a gente está dentro do crime da injúria, né? Porque eu estou ofendendo você diretamente, a sua honra e o seu decoro, né? A injúria é quando a honra é proferida diretamente, né? Se na difamação a gente tem a reputação ofendida perante terceiros, né? A gente tem na injúria a ofensa proferida diretamente à vítima, né? Então, nesse caso, se eu virar e falar, não tinha nada na sua carteira, pô, você tá trabalhando pouco, até às 9 só, até no Clube Sírio, entendeu? Você tem que trabalhar até às 11, meia-noite. Você é um preguiçoso. Se eu for por uma seara ofensiva, né, tiver o dó em te ofender, você pode usar como prova, claramente, sem problema nenhum. Então, eu acho que a pergunta da Adriana aqui é isso, assim, eu posso usar, é uma mensagem para mim, não tem problema eu pegar e usar isso para me defender. Você pode usar, mas a primeira, o que a gente recomenda? Que você dê um print, tudo que foi, por exemplo, a primeira recomendação que a gente dá dê um print, porque a pessoa pode apagar depois. Isso. E há juízes que recepcionam bem o print quando você junta no processo, mas o que a gente recomenda para ter um pouco mais de eficácia? Porque nem todos os juízes eles aceitam, às vezes, só o print da conversa de WhatsApp. Tem muitos juízes trabalhistas, por exemplo, que aceitam os prints de conversa de WhatsApp, mas tem juízes que não. Então, o que a gente orienta o cliente? Você vai se dirigir a um tabelião e você vai pedir para ele lavrar uma ata notarial, que é um documento que tem fé pública. Então, ele vai descrever o que está contido ali no print, dando fé pública de tabelião. E aí você junta esse documento no processo. Então, esse documento teria uma fé pública, obviamente teria uma força probatória muito maior do que um print, né? E atualmente existem algumas startups já que também estão fazendo esse trabalho, como a Verifact, que ela também trabalha com essa questão para você, porque a ata notarial, de fato, é cara. É um elemento caro e nem todo mundo gosta de pagar por ela. E algumas startups já estão sendo aí credenciadas dentro do tribunal e estão usando aí da tecnologia para gravar a conversa, para ter toda a marcação criptografada, para você juntar também no processo. Então, essa seria a nossa orientação. Exatamente. Olavo, deixa eu só responder essa pergunta aqui do Antônio. Apesar de ser um instituto que a gente já falou, eu acho interessante porque a gente está em época de eleição, né? O Antônio está falando, se eu xingar algum candidato nessas eleições, eu posso ser processado? É interessante, né? Porque a gente sabe que o manto da internet, né? Essa camada... Todo mundo faz isso, né? Sai xingando. Essa camada de proteção, exatamente, que as pessoas enxergam como uma terra sem lei. No mundo real não existe, né? No mundo real Exato. Você está protegido atrás do seu notebook, do seu celular, do seu smartphone, né? Só que a lei tem meios eficazes de chegar até você. A lei chega até você. Mas então, respondendo a pergunta do Antônio, né? Nessa época de eleição, a gente sabe que os embates virão, né? Políticos serão afrontados, não tenho dúvidas, né? Só que olha que interessante, né? Por mais
que a justiça entende que o político é uma figura pública, assim como um jogador de futebol, né, doutora, uma apresentadora de TV, em tese está mais exposto a aguentar pancadas, né? Ou seja, ele está numa posição exposta a qual é inerente à profissão dele. Faz né? parte do ofício, né? Inerente. Né? Exatamente. Só que... Ele tem honra. Exatamente. Só que a gente já teve até vitórias nesse caso, né, doutora Camila, que políticos mesmo, né, que não vem ao caso citar nome, mas no qual nós vencemos provando para a justiça o quê? Que atrás de uma figura pública, né, de um político ali que está exposto, em tese aguenta mais pancadas, existe um pai, existe um vizinho, né, existe um irmão que também merece respeito, também tem sentimentos. E tem direitos tutelados. Tem direitos tutelados também, né? Então, é interessante essa pergunta. A gente recomenda não xingar, óbvio. Nunca, jamais faça. Né? Consulte sempre seu advogado em caso de dúvida, Antônio. E se, por exemplo, um adolescente comete um crime de injúria, por exemplo, nas redes... ele pode, de alguma maneira, pagar os responsáveis? Existe punição, nesse caso, para a molecada que está aí online, não? Nesse caso, quem vai responder são os pais deles, né? Eles vão suportar essa indenização na esfera civil, os pais que terão que suportar essa indenização na esfera civil, porque na esfera penal tem a questão da maioridade penal, né? Nossa, então você pode pedir indenização para um menor de idade e os pais que se viram. Os pais vão ter que suportar. Exatamente. Senão, então, molecada, se guardem aí. Já tem uma lista aqui, já vou ligar para vocês amanhã. Tem uma lista aqui que eu tenho. Não, tô brincando. Achei que não podia, né? Muito bem. Bom, então cobrimos todas os crimes de ontem. Mais uma pergunta interessante. Opa, chegou mais uma pergunta. Chegou. Escrevi um artigo médico e estou sofrendo muitas críticas de um usuário. O que posso fazer? Pronto, eu sei até quem mandou para a gente essa aqui. É interessante. Veja bem, olha como é sensível a situação, né? Você tem a liberdade de expressão, né? Você tem a livre manifestação do pensamento protegido constitucionalmente. Então, assim, você pode falar que aquela obra é ruim, aquela obra é uma porcaria. Você não pode falar que aquele autor é ruim e é uma porcaria, entende? Você tem total liberdade de expressão e livre liberdade de pensamento para se posicionar dessa forma, né? Isso também que deixa a gente como um país livre, né? Sim, para expressar sua opinião. Exatamente. Se você censura um direito desse, né? É uma característica típica dos países ditadores. Né? Está coibindo a liberdade de expressão. Exatamente. A gente iria para uma seara muito mais delicada se isso não fosse possível, né, Olavo? Mas aí se atenda ao que você falou, a obra, né? Porque eu também, como ator, por exemplo, já recebi críticas a trabalho que eu lia para colega, já aconteceu até para mim, que eu acho que era ofensiva à pessoa mesmo. Aí já é outra coisa. Aí já você entraria no crime da injúria. Que está ofendendo a pessoa. Exatamente. Talvez até uma difamação por ofender talvez sua reputação, enfim. Exatamente. Perante terceiros. Muito bem. Então, vamos falar de violação do dispositivo. Chegamos nos nudes. Estamos chegando. Estamos perto dos nudes. Eu sei que todo mundo não está se aguentando. Está todo mundo com uma esperança ali de ver um ombrinho, né? Vamos mostrar um exemplo da Camila. Não, tá bem escondido. Esconde, Camila, por favor. Tá? A gente viu que tem muito homem aí no chat. Tá? A doutora Camila é uma doutora casada. Um programa de família, por favor. Bom, vamos lá. Violação do dispositivo, né? Assim, Olavo, esse crime, né? Esse é o crime de violação do dispositivo. Ele é um crime que sofre muitas críticas, né? É a famosa Lei Carolina Dickmann, né, doutora? Como vocês sabem da Carolina Dickmann, que todo mundo acompanhou aí o caso dela, ela levou a lei Carolina Dickmann, né, como foi chamada, ela veio do fato que aconteceu com a Carolina Dickmann, que ela levou o seu computador ali, assistência técnica,
mas ali existiam algumas fotos dela em posições não muito ortodoxas, não fotos canônicas, íntimas, nada canônicas, o Papa não aprovaria. E, infelizmente, o técnico que trabalhou no dispositivo da Carolina Dickmann, ele acabou pegando essas fotos e usando-as para chantageá-la, e inclusive acabou jogando nas redes sociais, e muitas pessoas tiveram acesso, teve uma máxima visualização de muitas pessoas, e por conta disso o legislador resolveu finalmente acompanhar todas essas inovações aí criminosas da atualidade. Exatamente. Porque não existia lei que punisse esse tipo de crime. Não existia. Você sabe de que ano, mais ou menos? Porque isso não tem muito tempo. Ou seja, a gente não tinha uma lei. 2012, essa lei. Só que acontece o seguinte, Olavo, acontece o seguinte, tá? Com essa lei. Acontece que a gente tem um problema aqui sistêmico, né? Por que é um problema sistêmico? Porque eu costumo falar que o direito penal, tá? O direito penal é que nem aquele jogo Tetris dos anos 90, sabe? No qual tem o quadrado, né? O quadrado entra na forma do quadrado, né? A barra entra na forma da barra, né? Por que isso? Porque a lei, ela diz violar dispositivo eletrônico com o intuito de obter dados, né? Então você tem o verbo obter, você tem o verbo violar e o verbo obter, né? O imperativo. Exatamente. Então, para você configurar o crime, né, você tem que violar com o intuito de obter, né? Só que eu te pergunto uma coisa. Se você, Olavo, me dá o seu celular sem a senha, eu tenho acesso a ele. A partir ali do seu celular, eu faço o que eu quiser com os teus nudes, digamos assim, mensagem íntima, vídeo, né? Eu não estaria... É estranho isso, porque você já roubou minha carteira. Não tinha nada. Ela me ofendeu, dizendo que não tinha que trabalhar mais. Bem, o negócio está ficando muito pra gente. Você tem bons advogados aqui para te proteger. Estamos aqui para isso. A gente está aqui para isso. E então, assim, se a gente não preenche os dois verbos, né, que é violar para obter, né? Então, se você me dá o seu celular já sem senha e eu fizer o que eu quiser com seus dados, eu não vou estar violando, você entende? Eu não vou estar preenchendo o elemento do tipo que a gente chama, né? Que é violar. Então, eu não estaria incorrendo em crime, né? Então, é uma lei que ela foi feita, digamos assim, às pressas, né? Não houve comunicação do legislativo com a realidade em si, com comunicação com o Ministério Público, com os advogados, com a OAB. Ela é um pouco genérica demais. Ela é genérica demais, não houve comunicação com as vítimas, com a sociedade em si, né? Então, é uma lei que precisa de reformulação, né? Engraçado, eu estava falando com a Camila também, ontem, né? A gente falando sobre a live, e eu fui na Lan House. Ele ainda vai em Lan House, gente. Eu ainda vou na Lan House, pegando minha idade aqui em público, né? Uma pessoa dos anos 80, né? Ainda existem Lan Houses. Como dos anos 80. A gente é dos anos 80. E eu cheguei na Lan House, né? Eu fiz o meu login. E quando saiu da tela da Lan House, já tinha um Gmail aberto do último usuário que sentou na mesa, né? E na hora eu lembrei desse crime, porque se eu entro ali no Gmail dele e pego todos os dados dele e compartilho, né? Eu não ia estar incorrendo nesse crime que foi feito exatamente para proteger esse tipo de prática. Você entende? Não violou, já estava aberto. Exatamente, eu não preencho o elemento do tipo que é violar. Esse é o grande problema. Então, assim, é uma lei ineficaz, que ela precisa de reformulação. A gente tem um sério problema aqui, jurídico-social também, né? E essa é uma crítica aqui exposta que a gente tem lá. Agora, vamos falar... Presta atenção, gente, pelo amor de Deus. Você que ainda, como o doutor Marcelo, que ainda vai a Lan Houses, cuidado. Não deixar as coisas abertas aí, né? Enfim, mas às vezes computador na casa de amigo, na casa de alguém que você acabou de conhecer, essas coisas acontecem, tem que ficar ligado. Logout, hein, senhores? Logout. Legal. Se for em casa é muito arriscado lá, é muito arriscado. A impressora ela sabe que você está com pressa,
entendeu? Aí ela joga contra você. Nos dias de prazo. Exatamente. A minha impressora, quando eu tinha, né? Ela sabia que eu tava com pressa, ela não funcionava. Eu era obrigado a ir na Lan House. Ela tem esse prazer. Claro. Entendemos o motivo, claro. Entendeu? Agora vamos falar do que todo mundo quer saber. Nudes do Dr. Marcelo. Tô brincando. Cobra aí. Tem uma pergunta aqui lá em cima sobre nudes, quer ver? Do nosso querido Hamilton. Eu ia falar Hamilton, querido. Hamilton Bassi. Parabéns ao casal, entre aspas, fique claro. A doutora é casada, não queremos problemas. O marido vai me dar um tiro depois. A minha esposa está vendo também, pode estar vendo, né? Parabéns aos dois aí, então. Ele pergunta o caso Neymar, na relação que teve no hotel. Vamos falar. A gente vai falar desse caso. Se enquadra, se houve punição e tal. Exatamente. Essa lei, né, a gente chama de vingança do ex, né? É a vingança pornô. É a vingança pornô que a gente chama, né? Porque o intuito dela foi esse, foi proteger essas relações que acabaram de forma de que trágica ou não? Um não aceita de forma trágica, né? Uma parte que não supera ver o ex com outro nas redes sociais, aí tem um vídeo ali filmado na intimidade, né, na constância do relacionamento. Essa pessoa, para se vingar, ela vai lá e dispara nas redes sociais, né? O caso mais conhecido foi o caso Nájila, né? O caso Neymar, né? O caso Neymar. Só um parênteses rapidamente, doutor Marcelo. Só para lembrar, esse crime ele é aumentado, a pena aumenta de 1/3 a 2/3 quando praticado contra quem se manteve relações íntimas. Ou seja, você pode mandar nudes você pode expor alguém e você não teve nenhuma relação íntima com essa pessoa. Mas se você teve, o legislador ele te pune, aumenta a sua pena em razão disso, né? Porque você se aproveitou ali da questão, do momento ali da sua relação. Que se estabeleceu, né? Para expor, Exatamente. Mas esse caso Nájila, né, ele é interessante, porque a Nájila o acusou de estupro, né? Então, no momento que ela o acusa de estupro, né, o Neymar ele tem que se defender de alguma forma, né? O Neymar se defendeu como? Mostrando toda a conversa dele, né, com a Nájila, né, que foi a acusadora. Só que o que acontece? O Neymar, ele tomou todos os cuidados ao divulgar essas imagens que aparecia os nudes da Nájila. Por quê? Ele colocou filtro na cara da Nájila, né? Ele apagou o nome. Então, você lembra lá atrás que nós falamos que existe o Instituto do Dolo no direito penal, né? Que você precisa da intenção de praticar ofender, o crime. de praticar o crime. Então, você vê nitidamente que o Neymar não era a intenção dele expor a Nájila dessa forma. Naquela forma e naquela posição. Inadequada. Ele queria se defender, ele estava se defendendo e para tanto teve que usar esses prints. Ele teve que usar os prints, mas ele vai lá e protege o nome, né? Ele estava sendo acusado de estupro, né? Então, é um direito que ele está exercendo também de informação. Olha, gente, não é isso, aconteceu isso, olha aqui as conversas, né? Apagou o nome dela, colocou o filtro no rosto, né, e desconfigurou o dolo em atingir-la. Portanto, não houve, tá, esse crime de compartilhamento de nudes aqui. Agora, é evidente, imagino eu, né, que se ele tivesse feito tudo isso, apaga o rosto, apaga o nome e divulgado, sem que fosse para se defender, aí seria diferente a situação, né? Porque ele está fazendo... Bem, boa pergunta, tá? Mas não é assim. Porque ele ainda teve o cuidado de apagar o nome e colocar o filtro no rosto, né? Então, ali, ele mostra claramente o quê? Que a intenção dele não é expor. Era apenas se então, mas se não houvesse, mas não sei se eu fui claro na minha pergunta. Ou qualquer pessoa X vai lá, receber uns nudes, apaga o rosto, apaga o nome e divulga, beleza. A pessoa que... Não tem problema, porque... Bom, Olavo, se você estiver fazendo isso, não tem problema, tá? Olavo, cuidado aí, hein? Fica tranquilo, tá? É o que eu posso dizer. Bom, obrigado. Porque é o que eu falo, né? Você está tirando ali, você está nitidamente
um comportamento de proteger a honra. De proteger a honra da pessoa, como excluindo o nome e colocando filtro. Porque quando a pessoa quer incorrer nesse crime, ela não ia ela quer ofender, é. ela quer atacar. Então tem que ficar muito claro o ataque perpetrado. Né? E como fica claro? Aquela pessoa que quer identificar, quer que a pessoa seja identificada, quer que mostre o rosto, quer que dê publicidade ao nome, você entende? Então, assim, se você proteger o nome, rosto ou alguns elementos que não permitam a identificação daquela pessoa, isso desqualifica o crime. Entendeu? Ficou claro? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui daquele assunto de trás, lá da House, que ela pergunta, o Elida, né? Desculpa, não sei se eu pronunciei corretamente. Ela falou assim, mas se a pessoa obtém sem violar, ou seja, naquele caso lá, o Gmail está aberto e tal, mas usa as imagens, daí não é crime? Você vê, se ela usar as imagens, né, com fins... de expor a pessoa. Às vezes pode usar até distorção. Ela pode usar, né, para outro crime também. Ela pode usar para outro crime. Ou ela pode ir na rede social e divulgar a pessoa. Não é que não é crime ela usar as imagens. Não é que, o grande problema dessa lei é que ela diz que você precisa violar o dispositivo. Se já estava aberto ali, você não vai ser punido pela violação, mas você vai ser punido pela forma como você usa essas imagens. Exatamente. Se você está usando para praticar um crime de distorção, ou você está... Enfim, você está... Então, se a pessoa chega na Lan House, o e-mail está aberto, aí ela acha os nudes lá, aí ela pega, legal, nudes, cobre o rosto, cobre o nome, e divulga, nada acontece com ela. Olha, se houver algum elemento que identifique a pessoa se sinta lesada, sim. Mas, no momento... que não é que eu e tal, ela quiser brigar. Veja bem. O crime de violar ali, que a gente está dizendo que a lei Carolina Dickmann não ajuda. Existem crimes, né, conexos, digamos assim, né, que a partir do uso das imagens, ela pode distorcer. Estou aqui. Pode distorcer, de repente, uma imagem ali, um fato, para extorquir a pessoa, né? Pode fazer uma montagem, de repente, e incorrer no crime de violação de imagem, mas aí a gente iria entrar no âmbito civil, de indenização. Lembra que a gente falou também de direitos da imagem? Né? Então, às vezes, não incorre nesse crime da violação, que é a lei Carolina Dickmann, mas incorre num ilícito civil, por exemplo, que é uma reparação por danos morais, uma reparação... Danos à pessoa, à imagem. Danos à pessoa, danos à imagem. Como o caso do empresário que eu citei. Exato. Perfeito. Gente, é impressionante como voa o tempo, já estouramos, já é 9:02 já. Isso, gente. Perguntas continuam chegando, peço desculpa a você que mandou pergunta agora no final, que a gente não vai conseguir dar conta, mas é o seguinte, as perguntas de vocês, assim como o vídeo na íntegra, elas ficam ali no post, né, no Facebook, então, doutora Camila, doutor Marcelo, se vocês quiserem ir lá respondê-los, lá no Facebook, acho que vai ser bacana. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem para a gente encerrar, e se tiver o site de vocês, ou alguma rede social, Instagram, não sei que vocês queiram divulgar aí, bora lá. Uma coisa que eu queria só ressaltar, né? Com relação à pandemia, por conta da pandemia, aumentou muito o compartilhamento aí de nudes, aumentou muito o sexo via virtual, enfim. Gente, uma mensagem para vocês. O melhor da vida a gente faz ao vivo, tá? Perfeito. Então... Achei que ia falar, gente, uma mensagem. Use máscara. Use máscara também. Mandar o nude, use máscara. E cuidado com os nudes, para você não prejudicar o seu coleguinha. A máscara tá automática, não precisa nem dizer, né, gente? Não, use máscara no nude. Aí você se protege também. Pois é. Cobre o teu rosto. O estilo da pessoa, do fetiche, né? Eu queria divulgar o Instagram, Café Causídico. Se alguém quiser, a gente usa a tecla SAP que a gente usou aqui para traduzir o juridiquês. Quem quiser seguir a gente lá, café underline causídico. E lá a gente fala um pouco sobre o direito mais descomplicado. O site do escritório é Delgado Cardos, advogados.com.br.
E o do Marcelo? Marcelo Gelade Haddad, estou nas redes sociais, tá? Responderei todas as perguntas a vocês depois, tá? O e-mail é para quem tiver curiosidade, tá? Eu vou entrar em box ali e falarei com cada um que me questionar, tá? Gente, sempre procure um advogado, sempre consulte o seu advogado, isso, tá? E qualquer dúvida, você pode tirar comigo. Tá bom, gente? Olavo. Muito bem, gente. Eu que agradeço vocês foram incríveis. Obrigado por responder, não só por seguir aquele roteiro maravilhoso do início ao fim, mas por responder todas as perguntas que chegaram aí. A gente agradece demais o tempo de vocês e boa semana para vocês aí. Olá, espero que a gente aqui. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer para nós e uma honra. Foi um prazer aceitar esse convite aqui nesse clube que a gente tanto ama. A gente ama, que é o clube que identifica, né, juntamente com o Monte Líbano, mais a colônia libanesa, colônia árabe, né, da América Latina, quiçá um dos clubes mais representativos do mundo, né? Eu lembro que o Rafik Hariri, ex-primeiro-ministro do Líbano, quando veio a São Paulo, ele chegou a comentar que esses clubes eram os mais identificáveis da colônia que ele já havia visto no mundo, né? Então, foi um grande prazer estar aqui, Olavo, um prazer. Futuros convites, conte conosco e uma boa noite. Obrigada, gente, a quem também nos assistiu, fez perguntas, interagiu. Obrigada pela audiência. Vamos combinar a próxima live, mas se vocês continuarem falando naquele grupo, eu vou ficar doido, hein? Tô brincando, vamos manter o grupo lá e vamos combinar a próxima, gente. Obrigadíssimo. Obrigada, gente. Obrigada, Olavo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Muito bem. Muito boa live, hein, gente? Olha, semana que vem, se você achou que esse já é um assunto, e né? Muito importante, muito presente na sua vida, olha o assunto que a gente vai falar na semana que vem com o Omar Farhat. O tema dessa live vai ser contratos bancários, como coibir abusos. Eu acho que ninguém não terá interesse nesse assunto, porque isso realmente está presente na vida de todo mundo. Então, espero vocês aqui, quarta-feira que vem, como sempre, às 8 horas da noite. Agradeço demais você que está com a gente até o finzinho aqui. Obrigado pela participação, pelas perguntas. Desculpa quem a gente não conseguiu incluir no papo, porque foram muitas perguntas, muito assunto, mas numa próxima a gente com certeza vai responder. E os doutores vão lá responder vocês no Facebook, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus, boa semana e até quarta-feira. Tchau, tchau.